Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 297º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Está tudo porque finalmente acabou a primeira semana de trabalho, ok? Finalmente acabou. E então, só por isso, está tudo. Ok? Mas já lá vamos. Antes de mais, eu queria começar este episódio do podcast concluindo uma história que eu me esqueci de contar no último episódio. Porque, se bem se lembram, no último episódio eu falei do aniversário da melhor amiga de Senhora Engenheira. E então nós fomos e eu esqueci-me de contar o pós-festa. Porquê? O que é que aconteceu? Então, basicamente, a Senhora Engenheira deu boleia à bisavó, certo? E então deu boleia e foi levá-la à casa. E ao chegar lá à casa, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, imaginem, a bisavó de Senhora Engenheira mora com um filho que é tio de Senhora Engenheira, ok? Só que esse tio tinha ido para o Algarve passar férias. Até aí tudo bem? Qual é o problema? Uma luz estava acesa na parte do tio de Senhora Engenheira. Pam, pam, pam. E então, tipo, a bisavó disse, esta luz estava apagada e agora está acesa. Está aqui alguém. Vão assaltar a casa ou assim. E eu, foda-se. Eu já estava a ver a cena e, tipo, eu estava naquela de, ok, não é da minha família, por isso está tudo bem. Estou a brincar, calma. Também não sou assim tão filha da puta, calma. Mas então a senhora engenheira nem me deixou pensar isto, porque ela diz, opa, tu és homem, vai tu à frente. Tens de ir tu. E eu, foda-se, a sério? A sério? Em pleno 2024? Ano dos Jogos Olímpicos? A sério que vimos com esta conversa? A sério que agora não há igualdade de género nem nada? E eu é que me vou foder? Eu é que vou dar corpo às possíveis balas? E então, pá, entro eu, calma, eu entro, sem stress. Estava-me a cagar todo, ok? Estava borrado, ok? Porque eu pensei, foda-se, estamos em Passos Ferreira, meu. Porque se fosse na Póvoa de Lanhoso, meu, tranquilo, meu. Tipo, até podia estar lá o assaltante. São pessoas boas, ok? Não é gente rude do campo, como em Passos Ferreira. E então, pá, eu entrei, fui a uma divisão, ninguém. Fui a outra, ninguém. Eu, ok. Já estou mais confiante. Fui a outra, também ninguém. Fui a outra que tinha um setup montado com 2 PCs gaming e o caralho. De caralho, foda-se, não roubaram os PCs, está tudo bem, caralho, não está aqui ninguém. E pronto, pá, estava a casa vazia, só estava lá um hamster, ok? Que quando nos viu começou a rodar na roda, tipo, caralho, eu também sei uns truques, estás a ver? Foi mais para se exibir. Mas então, o que é que eu acho que se passou? Imaginem, a luz que estava acesa é uma luz do espelho da casa de banho e é aqueles espelhos táteis, ok? Que tem lá um botãozinho no vidro, tu carregas e acende a luz. E então, pá, não sei se ou a luz foi abaixo e voltou a ligar e o espelho ligou-se por algum motivo, não sei. Ou então, pá, sei lá, algum mosquito ou assim teve peso suficiente para ligar aquilo. Meu, não sei. Eu sei que a casa estava vazia, ok? Mas tipo, se isto não é uma prova de amor, não sei o que é que será, caralho. Eu dei o corpo às balas e protegi ali 2 mulheres indefesas. Se isto não é uma prova de masculinidade e de amor, não sei o que é que será. Mas pronto. Depois passou-se isso e no último dia de férias, que foi a sexta-feira, porque o fim de semana já não é férias, já é aquela mentalização de caralho, vamos ter de voltar a trabalhar, foda-se. Mas então, na sexta-feira, pá, tínhamos combinado com 2 colegas de senhora engenheira, que também são meus colegas, não diretamente, mas trabalhamos todos na mesma empresa, por isso, somos colegas, para irmos ao Gerês. E íamos à Cascata do Soajo, que depois eu achei interessante porque aquele filme Podias Esperar por Agosto também se passa no Soajo. Por isso eu achei interessante, nós só fomos à Cascata e tipo, eu até percebo o porquê daquilo até ser um sítio isolado. Porque o caminho para lá, meu, é uma merda. É uma merda. É tipo, primeiro, não tem nenhuma indicação. Tens de ter um bocado de memória para saber, ok, é aqui que temos de parar. Só tem lá um larguinho de terra que demonstra que alguns carros param lá para ir a sítios. E depois, pá, subir aquilo tudo e o caralho. E eu caí no erro de levar a geleira cheia de cerveja e o caralho naquela. Caralho, ao menos vamos ter bebida. Mas pá, colegas de senhora engenheira são de outro patamar, meu. E então fizeram gin. Levaram gin, água tónica, limões e o caralho. E tipo, foda-se, a sério, meu. Quem é que vai para uma cascata e faz gin? Mas pronto,
nada contra, também bebi o meu, mas levar a geleira toda, meu, e depois ainda fazer mais uma vez o papel de homem alfa, ok, ir à frente, apoiar a senhora engenheira em algum percurso que ela tivesse mais dificuldade, mas pronto, depois lá chegámos ao sítio e pá, bué da bonito. É foda, lá está, para esticar a toalha, porque aquilo é basicamente pedra, mas para quem gosta de mergulhar e o caralho deve ser excelente. Eu aqui disse deve ser porque eu não me incluo nesses. Eu estou naquele patamar que entro devagarinho na água, ok? Vou sentindo, deixo a água molhar os colhões, ok? E é nesse patamar que eu estou, ok? Indo aos poucos, tá muito bem, muito bem. Se tiver uma pedrinha para me sentar, deixa-me sentar para refrescar. Isso, a água chega aqui até ao peito, perfeito, estás a ver? Mas tipo, tínhamos lá pessoal a saltar de uma altura louca, meu. Sei lá, 5, 6 metros, pelo menos. Pessoal louco. Mas pronto, foi uma tarde bem passada. Claro que fiquei todo vermelho, mesmo chegando protetor solar. E por um lado tive sorte porque, imaginem, eu tinha ligado ao barbeiro para cortar o cabelo no dia anterior, a ver se dava. Ele disse, não pá, é impossível, fica para a semana. Eu, ok, está bem, fica para a semana. Porque senão, meu, ia ficar com esta cabeça toda vermelha. Ainda bem que só cortei agora, por isso temos aqui uma careca branca. Estamos tranquilos, mas tipo, fiquei todo vermelho. O meu braço neste momento está a esfolar, porque nós somos branquinhos e então é preciso ter muito cuidado, caralho, é preciso ter muito cuidado. Mas então como é que nós passamos o tempo, pá? Como é que nós passamos o tempo? Uma das colegas de senhora engenheira é de Cabeceiras de Basto. E então, o porquê trazer para aqui a terra, pá? Porque é gente que joga jogos que noutras terras se jogam a dinheiro, meu, e então nós íamos jogar a sueca básica e ela disse, não, vamos antes jogar ao Sobe 10, que pá, eu nunca tinha jogado Sobe 10 na vida, não me lembro daquilo. Isto porquê? Isto porque sempre que eu ouvia falar de Sobe 10, vinha sempre acompanhado de pessoal que jogava a dinheiro, estás a ver? E então, meu, é quase como póquer. Ok, póquer também tem essa fama porque há pessoal que perde tudo, estás a ver? E então o Sobe 10 é tipo o póquer dos pobres. E então eu, senhora engenheira, e o outro colega de senhora engenheira não sabíamos, ok? Não sabíamos as regras. Ela sabia, mas perdeu, ok? Por incrível que pareça, a pessoa que ganhou no Sobe 10 foi senhora engenheira. Que é tipo uma pessoa que nem conhece os naipes. Porque essa parte era boa e engraçada. E eu não conhecia esta faceta de senhora engenheira. Que é tipo, alguém diz copas e ela, qual é que é esse? E nós, os corações, tá bem. Ouros, qual é que é esse? É o losango vermelho. Tá bem. Paus sabia quais eram. O único naipe que ela conhecia era paus. Não sei o que é que isso quer dizer, mas tipo, espadas não sabia, paus sabia. Por isso, Depois então, ela venceu no Sobe 10, fomos para a sueca e amassámos, ok? Eu e senhora engenheira, mais uma vez, amassámos, tipo, começámos 4-0, fortíssimos. Eles chegaram ao 4-4 e nós, 5-4 e acabou ali. Mas foi interessante porque lá está, porque como é que alguém chega aos 25 anos sem saber os naipes? Mas pronto. Depois, então, acabaram-se as férias. E voltámos à triste realidade e tivemos de voltar a trabalhar. E ao voltar a trabalhar, aconteceram duas cenas. Primeiro, voltei a ouvir podcasts. Já pus em dia, sei lá, às 6h30 no portão. Nerdcast. Isso não se diz. Ar livre. Já pus esse em dia. Falta-me um episódio do Xadrez Verbal, mas aí é tranquilo porque são 4 ou 5 horas cada episódio, por isso calma, ok? E é um bocado estranho porque imaginem, tu ficas algum tempo sem ouvir podcast e pensas, eu consigo viver bem sem ouvir. E consegues, claro que não é uma cena essencial para ti, mas quando voltas a ouvir a sério que eu ia perder isto, estás a ver? E então, fiz um pacto comigo mesmo que é, até ao fim de agosto não irei ouvir podcasts de informação, por isso, lá está. Hoje é dia 30 de agosto, por isso para a semana já poderei ouvir o Petit Jornal, Expresso da Manhã, P24, essas cenas. Ouvi só o Xadrez Verbal para me atualizar, que é também para não pensar muito nisso. Porque nós, no fundo, não vamos conseguir resolver nada. Mas a outra cena que eu descobri é que eu devo ter feito, sem querer ou sem me lembrar, um pacto com Satanás, em que Satanás me disse, ok, namoras senhora engenheira, vais ser bué feliz, mas depois vais ter um azar do caralho. Ok, vais ter um azar do caralho. Isto porquê? Porque imaginem, se bem se lembram, a minha pulseira, Mi Band, foi à vida. Faleceu. Ok, pronto. E entretanto,
perdi a minha carteirinha dos trocos. A minha parrequinha, como se costuma dizer aqui. Pá, é o nome científico daquilo, é parrequinha. Ou também pode ser patareca, se quiserem, não sei. Perdi-a, não sei dela. Voltei de Paredes de Coura, não sei dela, ok. Tive-a depois de Paredes de Coura, mas, entretanto, desapareceu assim do nada. E então, para substituir a Mi Band, eu ando com um relógio que eu comprei, sei lá, meu. Aquilo já tem para aí 8 anos, que foi o primeiro relógio da Xiaomi, que é o Amazfit Pace. Que foi o primeiro smartwatch da Xiaomi. Aquilo tem as cenas básicas, imaginem, dá para controlar música, dá para contar os passos, controlar alguma atividade física e recebes as notificações. Por isso, por mim, está top. Ok? Não precisa ter mais nada. E então, ontem estava a trabalhar e tipo, reparo, olho assim para o chão e vejo a foto do senhor engenheiro assim no chão. Porque eu como sou monogâmico, ok? E para não deixar dúvidas, ando com a foto da minha namorada no relógio, caralho. Para se alguma gaja não monogâmica, não respeitadora dos couples, se quiser fazer ao piso, está aqui. Está aqui. Então pá, imaginem, vejo ali a foto e a minha primeira reação foi: ai, que engraçado, está ali uma foto igual à que eu tenho no relógio. E depois olho para o relógio e tipo, estava só a carcaça. O ecrã tinha caído e tinha ficado virado para cima e tipo, como caralho? Como é que esta merda acontece? Aquilo descolou-se e tipo, não faz sentido. Tipo, teve, sei lá, 8 anos sem se descolar. Ok, que era o relógio de fim de semana, estás a ver? Ok. E teve algum tempo parado porque deu algum bug que não conseguia conectar ao telemóvel e tipo, desde que comecei a namorar com a senhora engenheira é que eu voltei a usar com mais regularidade. E agora como a Mi Band foi à vida, porque para mim a Mi Band é perfeita para o trabalho porque é mais pequeninha, então comecei a usá-lo diariamente e tipo, acontece isto, meu. O que é que vai acontecer a seguir, caralho? Não sei. Será que compensa? Porque, ok, estás no momento mais feliz da tua vida, sim. Mas tipo, e tudo o resto, caralho? O que é que me vai acontecer a seguir? Pelo menos não levei um tiro em Passos Ferreira. Poderia ter acontecido, é verdade. Pelo menos isso. Por isso, será que então fiz mesmo o pacto? Se calhar não fiz, mas já. Outra das rotinas que começou a fazer parte da minha vida foi, chegar a casa e ligar a televisão para ver o que é que se está a passar. E ao contrário de casa, imaginem, eu quando morava com os meus pais, chegava à casa e estava tipo a Hernani Carvalho e tipo, está aqui um corpo no caralho, não sei o quê, alguém violou uma ovelha, estamos aqui a falar com esta familiar de um predador sexual ou do caralho, ou de alguém que roubou a caixa de esmolas, tipo, havia sempre bué de casos, bué de tensos, estás a ver? Agora não, agora é tipo, o top de canais é Star Life, que era o antigo Fox qualquer cena, que agora todos os canais da Fox se chamam Star qualquer cena, AXN, e vou explicar porque é a AXN, e mais recentemente TLC. TLC, incrível que tem programas incríveis e tipo, eu por mim via 24 horas daquilo, mas Star Life porquê? Porque a senhora engenheira pegou-me um vício de Law and Order Special Victims Unit, que é uma série que está no ar desde 1999. O próprio Law and Order teve uma pausa. Este Special Victims Unit continua. Por isso, tem 26 temporadas e a protagonista é a mesma desde 1999. Por isso, imaginem o que é estar desde 1999 a fazer o mesmo. E eu acho que era isso que eu ia dizer à senhora engenheira. Exato, porque eu depois disse à senhora engenheira, porque então lá está, porque eu AXN, porque... eu não acredito. Agora o meu mundo caiu. Isto porquê? Porque então eu estava a falar do AXN porque no outro dia nós não estava a dar nada no Star Life, nada que nós gostássemos. E então mudei para o AXN e estava a dar o NCIS. E NCIS, ou Investigação Criminal, era uma cena que eu via para caralho na SIC. Atenção, o original, não o NCIS Los Angeles, é o Los Angeles com a Daniela Roy. Ok, e o NCIS Los Angeles também acabou em 2023. Mas então havia o NCIS na SIC, quando ainda não havia um serviço de streaming ou caralho, a internet ainda não dava para sacar cenas, ou eu não tinha internet em casa, ou assim. E então imaginem, às vezes apareciam séries fixe nos canais generalistas. Foi aí que eu vi, por exemplo, The Walking Dead, foi aí que eu comecei a ver. E então, NCIS, a mesma cena. E tipo, o personagem principal, o Leroy Jethro Gibbs, interpretado pelo Mark Hamill,
é um desses casos. E foi por isso que agora o meu mundo caiu. Porquê? Porque descobri que ele saiu do NCIS em 2023, meu. E tipo, a série está no ar desde 2003. Ou seja, ele deixou a série na 19ª temporada. E então, eu acompanhava bué NCIS e eu curtia bué a personagem do Gibbs, do Leroy Jethro Gibbs, interpretada pelo Mark Hamill. E então descobri agora que ele saiu na 19ª temporada, sendo que a série foi renovada entretanto e já vai para a 21ª, que acho que estreou no início de 2024. E tipo, imaginem, por um lado é um bocado triste teres assim pessoal há tanto tempo a fazer o mesmo papel, por outro, pá, deve-te dar um gozo do caralho poderes desenvolver o personagem. Pelo menos no NCIS vias que ia ganhando camadas. Por outro, pá, é só como aquela pessoa que está no mesmo trabalho aos anos e continua a fazê-lo bem. Estás a ver? Porque, pá, é só mais um trabalho. E então, agora fiquei em choque, pá. Agora fiquei em choque. Mas pronto, isto tudo para dizer o que é? Isto tudo para dizer que nós então, depois não havia nada para ver, nem no Star Channel, nem no AXN, e então, pá, fomos para o TLC. E tipo, pá, eu não tinha noção na quantidade de programas loucos que o TLC tem. Tipo, estes dias estreou um só com anões. E pá, é essa a premissa do programa. É, ok, temos aqui um programa só com anões. No outro dia estava a ver, foi ontem estava a ver o 90 Days Fiancé, em que pessoal conhece pessoas pela internet, vão se encontrar pessoalmente e depois, pá, acontece tudo. Tipo, ontem estava a dar um casal em que um gajo de 55 anos estava a namorar o gajo era americano e a futura esposa era do Panamá. E tipo, ela bué emplastificada, ok? Cheia de operações plásticas. E então, pá, o gajo estava a falar para as câmaras a dizer: eu quero lhe propor o contrato pré-nupcial, mas tenho medo que ela não aceite, porque também não quero perder as minhas economias, ou não sei o quê. E então, meu, apresentou-lhe isso, ela começa a berrar e o caralho. E depois, meu, e chateiam-se. No dia seguinte ele: tenho uma proposta para ti. E então apresenta-lhe a proposta, ela começa a reclamar, não sei o quê, e diz: olha, ficas a saber, pá, gosto mais do meu ex-namorado, dá-me mais tesão do que tu, fodia-me melhor, é mais bonito e é mais rico, o caralho, tipo, como assim? Como é que esta relação durou quase 2 anos e termina assim, estás a ver? Bué da estranho. Isto tudo para dizer que comecei a ver Mukiranas Brasil, ok? Que não é em nenhum destes canais. Acho que está na Amazon Prime Video. Pelo menos no Brasil, acho que é na Amazon Prime Video. Aqui não sei se está disponível no catálogo português. Mas pá, eu conheci uns sites, ok? Conheci uns sites. E tipo, é bué de engraçado porque imaginem, quando eu era puto, eu fazia isto regularmente. Agora, meu, dá tanto trabalho. Porque lá está, porque antes também era mais fácil, meu. Antes tu tinhas um site que te dizia o que fazer, sacavas o torrent, sacavas tudo direitinho, o mesmo site tinha as legendas, agora não, meu. Agora, desde que vários sites foram abaixo, agora é bué da complicado. Também dá mais pica, mas é bué complicado. E então como é que eu soube da existência deste programa? Eu soube da existência deste programa através de um TikTok enviado por senhora engenheira, que tinha uma senhora a dizer que nunca na vida usou papel higiênico. Ela limpava-se a um paninho, ok? E agora pausa, para as pessoas assimilarem isto. E então como é que era? Era o seguinte: se fosse número 1, limpava-se ao paninho e depois cheirava. Se não cheirasse muito, pendurava o paninho para voltar a utilizar, ok? Estamos assim. Quando começasse a cheirar, então ia para lavar o paninho. Se fosse número 2, pá, molhava o paninho, limpava-se e o paninho ia para lavar, ok? Nunca na vida usou papel higiênico. Quem quisesse usar papel higiênico tinha de trazer, ok? Porque ela na casa dela não tinha. E tomava banho de água fria, mas na casa dos outros de água quente. E pá, isto lá está. Isto é inspirado no programa do TLC, que se chama, deixem cá ver, Extreme Cheapskates. Tem 3 temporadas e 26 episódios, ok? Pá, para quem quiser ver o original, eu recomendo ver no YouTube do Casimiro, que tem ele a reagir a tipo 9 episódios. Eu só queria que continuasse, mas não continuou, infelizmente. Mas então, pá, esta versão brasileira é mais interessante porque imaginem, com os Estados Unidos às vezes é foda tu fazeres a ligação. Com o Brasil, meu, não sei se é por falarem a mesma língua, se é que é, eu até penso que, ok, até poderia acontecer, mas não há aquele nível, Tipo, tem lá uma senhora que utiliza o papel higiênico depois de limpar a patareca, utiliza para, quando faz o número 2, quando caga, utiliza para limpar o rabo,
2, utiliza para limpar o fogão antes de o limpar. Tipo, é a primeira de limpeza. É tipo, para desinfetar, tenho aqui este papel higiênico usado e passo no fogão. Tipo, estamos a brincar, caralho. Até que ponto isso é poupar? E essa senhora é incrível porque, imaginem, ela, o maior motivo de orgulho dela, porque depois aquilo, eu não sei se no original era assim, mas acho que não. Mas ali no do Brasil, mostram uma espécie de carta com as informações gerais de cada muquirana e cada um tem o seu superpoder. Imaginem, a primeira senhora é o super paninho. Essa senhora era a coleção das calcinhas dela. Ok, de cuecas. E então, pá, ela diz que é o maior motivo de orgulho dela, é tipo ter 200 cuecas, todas de defuntos, todas de pessoas que faleceram. E tipo, e calma porque piora. Piora porque ela diz assim, mas a mais importante é a primeira, porque é a que começa isto tudo. E então ela, a primeira é a calcinha da minha sogra. E calma porque ainda piora. Calma porque ainda piora, porque ela usa as cuecas da falecida sogra, ok? Ao que o marido responde, é muito bom porque quando ela usa, eu lembro-me da minha mãe. E tipo, pá, está tudo errado neste casal, meu. Está tudo errado, tipo, bro, não, caralho, não. Imagina, tu vês a tua mulher a despir-se e pensas na tua mãe. Tu tiras as cuecas à tua mulher e estás a pensar na tua mãe? Não, meu, não pode ser. Não pode, está tudo errado. O que é que se está a passar? Onde é que está o psicólogo para ajudar esta família? Mas, tipo, imaginem, cenas que eu digo que até é ok. Imaginem, ok, eles vão doar o lixo para reciclar e querem trazer o saco novamente. Pá, ok, estão a poupar o dinheiro do saco. Na boa, tipo, nós também vamos às compras, temos os sacos reutilizáveis, tranquilo, isso é ok. Agora, pá, vamos ter calma. E isto foi interessante porque eu não sabia que era uma série, mas depois na newsletter da Laurinha Lero é que descobri que era uma série e pá, ela disse uma cena bué engraçada que é, estas pessoas acham que estão a poupar, mas no fundo elas só estão a desvalorizar o que elas ganham. Porque imaginem, muitas delas, como a primeira por exemplo, recolhe lixo para trazer para casa, tipo comida no lixo, isso tudo. E tipo, até que ponto o tempo que tu perdes a fazer isso compensa aquilo que tu trazes para casa? Estás a ver? Porque ela deu o exemplo de, nos Estados Unidos, um que casou e que o pessoal atirou arroz no casamento e ele depois foi lá recolher o arroz para fazer tipo um arroz ou uma sopa ou assim qualquer cena. E tipo, pá, o arroz não está assim tão caro para tu perderes meia hora a apanhar grãozinhos de arroz para fazer a sopa, estás a ver? E então, meu, é bué da estranho. A cena mais estranha é que é pessoal que quase todo tem bons empregos, não precisava daquilo, quase todos recebem bem, não precisavam daquilo e mesmo assim, pá, são agarrados como o caralho. O caso mais assustador acho que é o da primeira porque é a tal cena, meu. Ela é esteticista. E tipo, imagina o que é tu seres cliente daquela senhora e veres o programa a passar e tu, esta é a senhora que me depila a patareca. Estás a ver? Deve ser foda, porque não deves conseguir confiar na higiene dela, porque tipo, uma pessoa que diz que quando toma banho, aproveita a água do banho e toma banho vestida para lavar já a roupa, pá, é um bocado tenso, mas por um lado é engraçado porque vês que tu não estás assim tão na merda, por outro é assustador porque, pá, para quê? Para que ser assim? Mas vê-se que claramente essas pessoas têm algum tipo de problema e pode ser quase um pedido de ajuda. Mas pronto. Depois, esta semana, pá, a meio da semana, na quarta-feira ou assim, acho que foi na quarta, eu, o senhor engenheiro e a família de senhor engenheiro, pá, fomos àquilo que eu acho que é o maior bastião, pelo menos que eu conheço até agora, do fast food à portuguesa. Nós fomos à Casa dos Frangos, na Póvoa de Varzim. Agora, pá, agora até devia ver. Tenho aqui reviews no Google. No Google tem 4.3 estrelas de 9.444 opiniões. No TripAdvisor tem 3,5 em 5 em 377 críticas. Deixa ir aqui ao TripAdvisor. Vamos aqui às terríveis. Peço desculpa, mas estão aqui alguns que são mauzinhos. Estão aqui pessoas que são mauzinhas porque tipo... Primeiro tem aqui, a primeira que aparece foi comer polvo. Ok? Foi comer polvo a um restaurante que se chama Casa dos Frangos. Por isso, é para esquecer. Depois tem aqui uma que dá uma estrela e diz: o frango é ótimo, mas o tempo de espera para ter mesa é ridículo. Estou aqui a jantar e vejo a quantidade de mesas que estão vazias à espera. Tipo, caralho, meu. Caralho. Se o frango é ótimo, mas se o tempo de espera é ridículo, meu, não podes dar um. Tens de saber mediar, caralho. Não sei, meu. Não sei. Mas pronto. Deixem cá ver aqui
as 5 estrelas, que eu também não acho que é excelente, mas pronto. Depois vemos isso. Mas então, basicamente, o padrinho e a madrinha de senhora engenheira estão de férias. E então, pá, queriam levar os avós a dar um passeio e a comer um gelado na Póvoa de Varzim. E então a avó diz, caralho, com uma casa dos frangos, tem muita fama, vamos lá. Vamos lá amassar um frango. E então, pá, convidaram-nos. Nós, claro que aceitámos, caralho, para comer estamos sempre disponíveis. E então, fomos até à casa dos pais de senhora engenheira e depois fomos para a Póvoa de Varzim. E tipo, esta é a melhor tática, que é alguém ir à frente para reservar a mesa, porque espera-se bué pela mesa. E pelo que eu percebi da dinâmica do restaurante é o seguinte: eles têm mais mesas do que a capacidade para fazer frangos. Não sei se isto estava a perceber, do tipo, imaginem, têm, sei lá, 100 mesas, mas só conseguem fazer frangos tipo para 50. Estás a ver de cada vez. E então nunca conseguem ter o restaurante cheio. Foi isso que eu percebi, que é tipo, preferem que o pessoal espere na fila do que fique muito tempo à espera na mesa. O que é um conceito um bocado estranho, porque eu acho que se as pessoas ficassem mais tempo à espera na mesa, podiam consumir outras cenas, tipo, sei lá, pão, bebidas, etc. Mas pronto, eu não sou gerente do restaurante, por isso não irei opinar. Mas então imaginem, os padrinhos e os avós de senhora engenheira foram mais cedo e também tiveram na fila algum tempo à espera. Nós só chegámos lá, sentámos-nos e então, claro que a nossa experiência foi um bocado melhor. Mas então sentámos-nos, bem logo alguém dizer, estão todos? Nós sim estávamos, ele. É frango para todos? E tipo, imaginem a pessoa que diz, não, quero um polvozinho. Tipo, o que é que o gajo iria responder? Tipo, amiga, estamos na casa dos frangos. Você está a gozar com a minha cara. É a mesma cena que tu ires a uma casa de francesinhas e pedes, sei lá, um salmãozinho. Estamos a brincar, certo? Estamos a brincar. Mesmo que esteja no menu, não podes pedir. Não podes. Até porque eu não vi menu, ok? Nem sei o que é que eles servem lá. E ele só disse, é frango para todos? E nós, sim, ele, ok. 8 pessoas, 1, 2, 3, 4 frangos. Calculou logo ali a dose necessária. E então, ficámos ali algum tempo à espera, a comer umas azeitonas. Entretanto, vieram as bebidas e a pessoa que nos serviu era amadora comparada com os colegas, ok? Era amadora, é por isso que eu não percebo como é que alguém critica estes funcionários. Porquê? Porque o que tu vias era pessoal com um tabuleiro gigante nos braços. Imaginem um tabuleiro gigante, só que por cima vinham as travessas de inox. Imaginem, havia pessoal a levar 2 tabuleiros enormes, um em cada braço, e em cada tabuleiro levava sei lá quantas travessas, ok? De frango, saladas, arroz, o que fosse preciso, estás a ver? E então, o nosso foi pussy, foi amador, e então vinha com um carrinhozinho, tipo aqueles carrinhos de cantina, porque o conceito lá parece quase aqueles restaurantes de fast food daqueles filmes antigos dos Estados Unidos, estás a ver, sei lá, décadas de 60 até década de 90 para aí, estás a ver? Parece que parou assim um bocado no tempo, mas o conceito em si está perfeito. Está perfeito porque é tal cena. Vais à casa dos frangos, o que é que vais comer? Frango. A pessoa come polvo e diz que o polvo era congelado e o caralho. Claro, amiga. Então não tem saída. É uma casa de frangos. Mas então, veio o frango e tipo, não é aquele frango de churrasco que nós estamos habituados. Pelo menos na minha zona, aquilo parece quase mais um frango frito, estás a ver? Mas depois o molho era bué da bom. O molho, e depois eles ainda trazem aquele molho picante numa tigelinha de inox, porque ali é tudo inox, ok? Travessas de inox, pirzinhos de inox com azeitonas também numa tigelinha de inox, o molho também vem numa tigelinha de inox, é tudo inox, caralho. Mas imaginem. Como nós não passámos por esse stress da fila, foi bué da rápido para nós. O frango estava bué da bom, eu comi a minha parte, ok? E eu não só comi a minha parte, como comi a parte de senhora engenheira, porque aquilo lá está, era um frango para 2, por isso eu não ia ficar mal, ok? A partir do momento que vi que o avô de senhora engenheira amassou o frango na totalidade, eu disse, não posso ser ultrapassado por um idoso, caralho. Tenho de fazer a minha parte, tenho de cumprir a minha missão. E então, amassámos tudo, ainda trouxemos 2 partes de frango que sobraram, ok? Mas eu recomendo. E imaginem, e o preço não foi nada por aí além. Por isso, algumas das críticas estão aqui, tipo, caralho, agora é só roubar o dinheiro às pessoas. Não, tipo, não estou a entender. E uma particularidade que era, uma mesa perto da nossa estava a decorrer uma das declarações de amor mais bonitas de sempre. Que era um senhor a fazer o panache
para si e para a sua esposa. Isto porquê? Porque pediu uma cerveja, pediu uma sabanep e estava a misturar nos 2 copos, caralho. E se isto não é uma declaração de amor, eu não sei o que é, não sei o que é. Mas pá, gostei da cena. Claro que lá está, é todo um conceito. Por isso, meu, se estás à espera, sei lá, de alta culinária e o caralho, meu, claro que não vais lá, meu. É a mesma cena que tu ires ao McDonald's e estás à espera de comer o melhor hambúrguer de sempre. Não, meu. É uma cena rápida, não é o melhor frango de sempre, não. Mas pá, para o preço e para a experiência, acho que podem ir pelo menos uma vez na vida, porque não é nada para ela. Imaginem, nós éramos 8 pessoas e ficou uma média, sei lá, de 10,5€ a cada pessoa. Por isso, não é nada por aí além, estás a ver? Imaginem, querem fazer um date com a vossa babe, Casa dos Frangos. Querem, sei lá, Casa dos Frangos e fazem o panache para os 2. Querem ser, sei lá, despedida de solteiro, Casa dos Frangos. Dá para tudo, meu. Funeral de um familiar que nem curtem assim muito, Casa dos Frangos. Estás a ver? Dá para tudo, meu, dá para tudo. Por isso recomendo. E basicamente é isso. Agora vamos para as recomendações culturais, porque eu depois de gravar terei de voltar a treinar. Voltei aos treinos esta semana, meu. Acho que foi na terça. Foi na terça. E tipo, foi leg day na terça. E pá, as minhas pernas ainda me doem. E hoje é sexta. Por isso, crianças, não fiquem um mês sem treinar. Não fiquem. Porque depois é muito pior. Mas também é tal cena, meu. Nós estávamos de férias e eu disse, foda-se. De férias eu estou-me a cagar para o ginásio. Ok, estou-me a cagar. Mas não façam isto, crianças, porque depois dói mais. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, começámos mais uma vez com podcasts e começo com o Nerdcast 946, que saiu no dia 23 de agosto e chama-se Divertidamente 2, Ansiedade, Identidade e Coldplay. E então recomendo muito. Eu estava à espera que saísse este episódio, porque quando foi o Divertidamente 1, eles também falaram sobre, com cientistas, e aqui convidam 3 cientistas, um cientista de linguagem e comportamento, uma psicóloga, mas que também estuda autismo, e o outro, é cientista também. Também acho que é de comportamento. Acho que é de comportamento. Um é de comunicação e o outro é de comportamento. É assim, qualquer cena. Mas, E então, claro que falam da ansiedade, que é uma das personagens principais do filme. E aqui no título, o Coldplay é porquê? Porque o jovem nerd conta que houve uma fase triste na vida dele que ele decidiu abraçar a fossa e então começou a ouvir as músicas mais tristes dos Coldplay e chegaram à conclusão que isso às vezes também é importante. Por isso recomendo. E eles dizem uma cena bué de engraçada, que pelos vistos isto é um beat de um humorista brasileiro, mas eu ainda não procurei o beat. Depois, se procurar, eu partilho nas redes ou assim qualquer cena. Em que o humorista diz o seguinte: ninguém gosta de passar a ferro, ok? Ninguém gosta de passar a ferro, dá bué trabalho, não se nota assim tanto que se passou a ferro, só se nota em alguma roupa, e tipo, só 5% da população é que valoriza mesmo que se faça toda a roupa a ferro, estás a ver? E então foi o que eles disseram, tipo, os outros 95% fazem esse sacrifício só porque 5% estabeleceu que havia esta regra. E que, tens de estar apresentável, tens de passar toda a roupa a ferro. Ele, só temos de convencer estes 5% de que é ok andar com a roupa por passar. E isso serve para tudo. É mesmo assim. E depois a tal psicóloga deu o exemplo de, é a mesma cena com a tristeza. Tipo, se convencermos as pessoas que é ok estar triste, está tudo bem, caralho. Não é preciso ser um filme tipo, mas porque é que estás triste? Tens de estar feliz. Não, é ok. E então gostei muito do episódio, tal como gostei do filme, por isso recomendo que vejam o filme e que depois ouçam um Nerdcast, porque dá sempre para tirar ali alguns apontamentos. Por isso recomendo. Depois, claro que recomendo o Muquiranas Brasil. Eu vou-vos dizer o site em que eu vi. Deixem cá ver. Eu vi no site noveflix.zip. Por isso, recomendo. Eu depois para os patronos meto os links, caralho, no Patreon. Recomendo porque, é incrível e dá-te aquela sensação de afinal está tudo bem. Eu afinal nem tenho problemas na minha vida. Podia estar muito pior. Por isso, recomendo. E depois, na música,
Pá, tenho aqui 3 álbuns e lá está, pá. Agora está a acabar o verão, meu. Já começa aí a sair música como ao caralho. Mas então, começamos com um álbum que saiu hoje, que é o novo álbum do Nick Cave and the Bad Seeds, que lançou o álbum Wild God. Que pá, lá está, desde que Nick Cave lançou o álbum Ghostin em 2019, pá. E eu gosto de acompanhar. Queria bué vê-lo ao vivo, em Paredes de Coura. Acho que é daqueles poucos nomes que ainda faltam riscar, ok? E acho que tinha de ser lá, porque acho que seria um ambiente incrível. E então ele lançou este álbum Wild God. Ouvi antes de começar a gravar o podcast. Pá, acho que não é o melhor álbum dele. Acho que não. Mas está interessante. Ok, e lá está. E provavelmente quando ouvir com mais atenção ainda gostarei mais. Mas vai estar aí a tocar a música Joy. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. I jumped up like a rabbit and fell down to my knees. Call out all around me, said have mercy on me, please. Have mercy on me, please. Depois, pá, uma curiosidade interessante. Recomendo aqui o álbum do M.E.M.E. É literalmente M. E pá, ok, aqui tenho uma pequena descrição no Spotify. M é o nome artístico de João Marcelo, escritor de canções que tem entregue nos últimos 10 anos discos que são crónicas evocativas do seu tempo. Disco Tinto, editado a 15 de março de 2024 via Cafetra Records, é o primeiro álbum que gravou de forma caseira e artesanal, criando um contraste entre a produção terra a terra e a ambição conceptual da sua escrita. E pá, lá está. Ele já tem bué de álbuns, tem álbuns desde 2012, este é o seu 5º álbum. O álbum chama-se Disco Tinto e eu desconhecia completamente este jovem. O que lá está é normal porque ele tem 1091 ouvintes mensais, por isso não é nada de outro mundo. Só que provavelmente em março, quando ele lançou o álbum, o Luca Argel recomendou. Disse que era um álbum muito bonito, não sei o quê. Só que é tal cena, meu. Como é que tu vais ouvir um álbum que se chama Disco Tinto? Não chamou assim a atenção, estás a ver? Só que estes dias a voltar para o trabalho, eu normalmente costumo ligar o telemóvel e meto algum podcast ou assim. Só que pá, meti na Antena 3, isto antes das 6 da manhã, e estava a tocar a música Dores Laborais. Vai ser a que vai estar aí a tocar. E eu, ok, revi-me completamente nesta letra. Ui, o que é isto? Fiz Shazam antes que a música acabasse, vi que era a Dores Laborais, ok, vou dar uma oportunidade a este álbum. Depois reconheci logo o título e o álbum, ok, este foi o que o Luca Argel recomendou. E depois, a ouvir o álbum, tenho aqui uma parte que eu achei interessante. Na música, o ator tem aqui provavelmente o verso mais mentiroso da música portuguesa, que posso começar aqui. O momento foi comovente, cantou à boca cheia, mesmo sem um ou outro dente, o Zé Lopes não mente. E tipo, pá, se há coisa que Zé Lopes faz, pá, é mentir, mas pronto. Eu mandei-lhe a música, ele disse, claro que não minto, caralho, tá bem. Mas pá, gostei muito do álbum, tem 10 músicas, ok, é rapidinho, 30 minutos e 58 segundos, por isso, recomendo, e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum Dores Laborais. Quando as sirenes ecoam, são iguais às tradicionais. Destroem casais e se algum dia te vais, não aguento mais. Dores laborais são iguais às tradicionais. Destroem casais e se algum dia te vais, não aguento mais. Dores laborais. Depois, para terminar, pá, um dos álbuns que eu mais gostei de ouvir este ano é o novo álbum dos Fontaines DC, e este sim tem review na Pitchfork. Eles lançaram o álbum Romance, que pá, tem uma capa no mínimo estranha, ok, tem uma capa no mínimo estranha, mas pronto, a Pitchfork diz o seguinte:
No seu quarto álbum, o grupo irlandês troca o post-punk de aço pelo rock alternativo do tamanho de um estádio, com uma forte dose de nostalgia do U2K. É uma mudança inesperada, mas eles lidam com isso, com elegância. E pá, eu gostei, e imaginem, ao vê-los ao vivo em Paredes de Cora, deu a impressão que, ok, eles são bons, eles têm futuro, mas eles ainda têm muito para dar, ainda não estão no seu auge. Isto porquê? Porque em comparação com, sei lá, com Idols, que é uma das bandas que se pode comparar, eles parecem ainda muito verdinhos, estás a ver? Só que lá está. Isto depois é outra cena que faz diferença, que é, enquanto o vocalista dos Fontaines DC tem 29 anos, o Joe Talbot tem 40. Por isso, isso também dá experiência, ok? E então acho que é isso que lhes falta, é um bocado dessa experiência, apesar de, sei lá, as bandas terem nascido mais ou menos na mesma altura. Os Idols lançaram o primeiro álbum em 2017, os Fontaines DC lançaram o primeiro álbum em 2019, por isso nasceram quase na mesma altura, mas a diferença de idades é muito grande, estás a ver? E acho que é aí que se pode notar um bocado a diferença de palco e tudo. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Que pá, vamos ter calma, vamos ter calma, porque eles ainda têm muito para dar. E eu adorei este álbum, adorei, recomendo muito, ouvi-o para aí umas 3 vezes já, e vai estar aí a tocar a música Death Kink. I made a promise and I kill it, shit, pattern. A whole life meretricious, you shattered, amazing, stars from the dreamer. I made a promise I will kill it, shit, pattern. I caved in, my promise was clattered, amazing, stars from the dream. I made a promise. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Vamos agora fazer aquele sprint até ao Natal para voltarmos a ter férias. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.